Governadores, prefeitos, senador, presidentes da Assembleia Legislativa, deputados e também servidores, secretários, operadores. A lista de políticos do Rio citados na delação da Odebrecht é grande e ainda vai crescer. Olá, boa noite. Esses são políticos do Rio citados nas delações da empreiteira Odebrecht. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin autorizou ontem que 9 aqui do Rio sejam investigados. Os nossos telejornais de rede estão tratando dos inquéritos daqueles que são acusados de terem cometido crimes em nível nacional. Nos telejornais locais, ou seja, no Bom Dia Rio, no RJTV Primeira Edição e aqui no RJTV Segunda Edição, trataremos dos casos que envolvem acusações de crimes em nível estadual. Alguns dos mais importantes políticos do Estado foram citados pelos delatores. Governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, conselheiros de tribunal. Quase todas as instâncias de poder do Rio em suspenso, em suspeita. O que de fato aconteceu? A lista que nas últimas 24 horas chacoalhou com força a política brasileira também provocou abalos severos na política fluminense. Começando pela sede do governo, Palácio Guanabara, onde quase todos os últimos ocupantes foram citados em delações premiadas. Luiz Fernando Pezão, suspeito de receber vantagens indevidas. Sérgio Cabral, citado por fraude em licitações de obras do PAC, mesadas milionárias e Caixa 2. Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, dinheiro de Caixa 2 para campanhas ao governo do estado e à prefeitura de Campos. O que se vê hoje em dia é que delações não poupam palácios. No Tiradentes, sede da Alerj, os últimos 3 presidentes estão na lista. Sérgio Cabral, o deputado Paulo Melo, citado por Caixa 2 na campanha de 2014, e o atual presidente da casa, Jorge Pisciani, suspeito de receber dinheiro de Caixa 2 em 2010 e 2012. O Rio de Janeiro tem outros presidentes investigados. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, suspeito de receber propina para votar medidas provisórias. E acusado de pedir dinheiro de Caixa 2 para campanhas ao lado do pai, o vereador e ex-prefeito César Maia. Na galeria dos ex-prefeitos, os delatores citam um apelido, Nervosinho. É Eduardo Paes, suspeito de receber dinheiro de Caixa 2 e de propina em contratos de obras da Olimpíada. Os delatores falam em 16 milhões, depositados aqui e no exterior. Eduardo Paes ainda teria pedido dinheiro para a campanha de Pedro Paulo Carvalho, que também vai ser investigado. Pedro Paulo vai responder no Supremo Tribunal Federal porque é deputado federal. Assim como Júlio Lopes, o deputado é suspeito de receber 4 milhões da Odebrecht quando era secretário estadual de transportes. Em Brasília, outro político carioca vai responder por ações de outros mandatos. Lindbergh Farias. O senador é suspeito de receber dinheiro de Caixa 2 para campanhas e de beneficiar a Odebrecht em contratos de um programa habitacional quando era prefeito de Nova Iguaçu. Irregularidades em contratos de obra também arrastaram Jonas Lopes para a lista. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado é suspeito de receber vantagens em contratos de obras da linha 4 do metrô. Para os eleitores, para a população de um Estado em crise, que enfrenta problemas nas finanças, na segurança, na saúde, na educação, o conteúdo dessas denúncias provoca indignação, tristeza, dúvida. A lista é uma delação. Ninguém foi condenado e todos poderão se defender. O governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, disse que a acusação é mentirosa. Negou com veemência que tenha recebido recursos ilícitos e disse que nunca teve conta no exterior. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado estadual Jorge Pisciani, do PMDB, disse que todas as doações da campanha dele foram espontâneas, legais e declaradas à Justiça Eleitoral. O senador Lindbergh Farias, do PT, disse confiar que as investigações vão esclarecer os fatos, que está convicto de que o arquivamento será o único desfecho possível para esse processo e declarou que a justiça será feita. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que o processo vai comprovar que as citações dos delatores são falsas, que cabe ao Congresso o papel de legislar e que confia na justiça. O vereador César Maia, do Democratas, disse que a investigação vai mostrar que ele nunca recebeu doação da Odebrecht,
que a construtora fez uma doação primeiro ao partido, que depois repassou os valores a ele, e que só soube disso na abertura das contas. O ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB, disse que é absurda e mentirosa a acusação de que teria recebido vantagens indevidas por obras relacionadas aos Jogos Olímpicos. Negou veementemente que tenha aceitado propina para facilitar ou beneficiar os interesses da empresa Odebrecht. Declarou que jamais aceitou qualquer contrapartida de qualquer natureza pela realização de obras ou projetos conduzidos no governo dele. Afirmou ainda que nunca teve contas no exterior, que todos os recursos recebidos em sua campanha de reeleição foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral. O deputado Pedro Paulo, do PMDB, negou ter recebido doações da Odebrecht. Afirmou que nunca teve relação com nenhum dos delatores e disse que os executivos da empreiteira precisam provar quando e quem recebeu dinheiro indevidamente no nome dele. O deputado Júlio Lopes, do PP, disse que está à disposição da Justiça para colaborar com informações que vão esclarecer os fatos. Informou ainda que as contas eleitorais dele foram aprovadas pela Justiça. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, do PR, disseram que ainda não tiveram acesso às informações do processo e afirmaram que não cometeram irregularidades. O deputado estadual Paulo Melo, do PMDB, disse que a doação recebida da Odebrecht foi oficial, sem troca de favor, e que nunca participou de projetos ou licitações para favorecer a Odebrecht ou qualquer empreiteira. A assessoria de Jonas Lopes de Carvalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, disse que ele fez delações à Operação Lava Jato e que depois disso foi viajar com o filho por razões de segurança. Nós não conseguimos localizar a defesa de Sérgio Cabral. Ainda hoje, a gente explica o que acontece agora depois das decisões do ministro do Supremo, Edson Fachin. Mas o tempo virou no Rio, chove forte, promete pagar na segunda-feira folha a ser investigados no Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora depois das decisões do ministro Edson Fachin? O repórter Ari Peixoto explica quais são os próximos passos. Nós teremos uma equipe. O que acontece depois de o ministro Edson Fachin ter autorizado a abertura de inquéritos solicitados pela Procuradoria-Geral da República? A partir de agora, o Ministério Público vai coletar provas e ouvir testemunhas e investigados, que nesta fase são considerados suspeitos. Se o MP, ao fim das investigações, considerar que há indícios suficientes, denuncia os suspeitos à Justiça. Caso contrário, pede o arquivamento. É o Judiciário que vai analisar se abre processo judicial e transforma o investigado em réu. Nessa fase, a defesa e a acusação apresentam provas para tentar a absolvição ou a condenação. É a última etapa onde o réu será declarado culpado ou inocente. No Supremo Tribunal Federal são investigados ministros de Estado, senadores e deputados federais, mas algumas pessoas sem foro privilegiado também serão investigadas no STF. É o caso, por exemplo, do ex-prefeito Eduardo Paes e do ex-prefeito e atual vereador César Maia. De acordo com o especialista em direito constitucional Gustavo Bienenboim, isso acontece sempre que existem indícios de crime conexo. É que em alguns casos existem crimes conexos de pessoas que não têm o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, mas o praticaram em conjunto com alguém que tenha o foro. E aí, nesse caso, o foro privilegiado atrai o julgamento para o Supremo Tribunal Federal. Também há autoridades com foro privilegiado que vão ter os casos analisados por outras instâncias. Governadores e conselheiros dos tribunais de contas são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. É o STJ, por exemplo, que vai decidir se abre inquérito no caso das citações ao governador Luiz Fernando Pezão. Deputados estaduais e prefeitos vão para a segunda instância, no caso de crime federal, para o Tribunal Regional Federal. O TRF da segunda região, aqui no Rio, vai analisar, por exemplo, se abre um inquérito sobre o deputado estadual Paulo Melo. Já quem não tem foro privilegiado é julgado pela Justiça de primeira instância, no caso das investigações da delação da Odebrecht pela Justiça Federal. Aqui no Rio, a primeira instância vai analisar, por exemplo, o caso que envolve o ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Em todas as instâncias da Justiça, não dá para prever quanto tempo vai levar cada uma das etapas dos processos, e um eventual julgamento pode demorar para acontecer. E hoje tem